Olá! Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, podcast esse que tem a intenção de fazer com que você transforme a sua vida profissional e que vá além. Muito prazer, eu sou a Fernanda Steven, formada em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e também em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa. Estou muito contente de te ter aqui. Por aqui você já sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo, seja no Spotify ou seja no YouTube, tá? Aproveita para me seguir lá no Instagram, @fernandesteven.rh. E por aqui o nosso tom é: porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. E aí, vamos pro episódio de hoje? E eu já venho com novidade nesse novo episódio. Eu falei pra vocês que em 2026, se a gente quer que seja diferente, então a gente precisa fazer diferente. E eu comecei o meu ano já estudando inglês. Gente, não pense que é fácil, tá? Gerar um movimento para então você ir em busca dos seus objetivos. Mas dá uma alegria danada quando a gente percebe que é possível porque a gente já começou a tirar o plano do papel. Então vou contar para vocês como é que eu estou fazendo hoje em dia quanto ao meu aprendizado com o inglês. Eu sentia muita falta da conversação com o inglês. Acredito que o meu inglês ainda seja básico e tenha muito ainda para poder explorar e aprender, mas eu comecei a fazer muitas pesquisas na internet, né? E eu percebi que eu precisava de alguma plataforma online mesmo, que eu queria fazer aula com professor particular e que também deveria ter um custo-benefício interessante. Foi aí que, entre as minhas pesquisas, eu encontrei a plataforma Preply. E essa plataforma me chamou muita atenção porque através dela você pode selecionar qual o valor da hora-aula você está disposto a pagar. Se você quer, né, super professores, se você quer professores nativos dos Estados Unidos, do Canadá, de outros países, se pode ser brasileiro mesmo, ou se você quer, né, como eu mencionei, professores nativos, e aí você pode selecionar e agendar uma aula experimental. Ao agendar a aula experimental, você vai ter ali ou 25 minutos de aula ou 50 minutos de aula. E aí foi lá que eu fui explorar e aí marquei uma aula para poder fazer durante 50 minutos. E ali eu percebi o tanto que a comunicação, quando a gente quer que ela aconteça, ela de fato é possível e dá para fazer. Então, gente, eu fiquei 50 minutos com uma professora dos Estados Unidos e a gente ficou conversando e as palavras que não saíam ali eu escrevia no chat, ela ia traduzindo porque ela não fala português e eu na busca de aprender inglês, né? Mas foi uma conversa super proveitosa, a gente falou sobre viagens, a gente falou sobre meus objetivos com o inglês, né? Que basicamente é cada vez mais explorar essa língua para também trabalhar utilizando esse idioma, né? Com RH, com recrutamento, com seleção e tudo mais. E aí, eu gostei tanto que a plataforma também me ofereceu se eu gostaria de experimentar uma outra professora ou um outro professor, né? Para ver qual que eu poderia escolher. E aí eu tive uma outra aula com uma outra professora que inclusive eu me adaptei muito mais ao novo método dela, né? E através desse método, né, eu comecei então a fechar um pacote com a Preply, onde eu consigo ter uma ou duas ou três aulas semanais. E o que é muito bacana é que vai de acordo com o quanto você está disposto a pagar. Tem professores que cobram R$ 120 a hora-aula, tem professores que cobram R$ 50 a hora-aula. Vai depender aí também do quanto você quer investir. E aí, pensar em aprender inglês me traz também a sensação da importância que é a gente desenvolver a nossa comunicação. Por quê? Eu fiquei ali uma hora falando apenas inglês, sendo que não é o meu idioma, né? E eu comecei a entender que quem quer ser entendido vai ser entendido. Mas desde que a gente entenda que quem é o emissor da mensagem tem a responsabilidade também de se fazer entendido. Então, para pensar no seguinte, na sua comunicação, na comunicação no seu trabalho, o que você está vivendo, aonde você deseja chegar, qual é o tipo de comunicação que você está investindo diariamente? Está sendo uma comunicação mais brusca, alguma comunicação mais ríspida, alguma comunicação mais incisiva? Ou você de fato não está conseguindo explorar a sua comunicação, se sente mais tímido, se sente mais quieto, parece que a comunicação não vem, parece que a comunicação não aparece?
E aí o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que não existe apenas um tipo de comunicação correto, mas sim a pessoa que busca se conectar com a outra pessoa. Se você quer se fazer ser entendido, você vai conseguir se comunicar com uma outra pessoa desde que você se dedique a isso. E tem um segredo que eu gosto de falar em relação à comunicação, que é você estar aberto a falar de coração para coração. Se você estiver disposto, seja em reuniões, seja também em negociação, de falar de forma com que os corações se conectem, eu tenho certeza que o outro vai passar a te entender. Eu vejo isso no inglês. Eu vi isso também quando eu estava aprendendo a falar em Libras, né? Então, de fato, eu não conhecia Libras, eu não tinha essa experiência com Libras, mas eu conheci uma pessoa que falava em Libras, ensinou o alfabeto, me ensinou formas de falar e eu passava a ser entendida e conseguia me comunicar cada vez mais e cada vez melhor também, até porque a prática vai nos levando também a que a gente possa se comunicar melhor. Mas o que eu percebo geralmente, tá? Eu estou fazendo algumas mentorias voltadas a quem quer desenvolver a sua comunicação. Então, se esse também é o seu interesse de desenvolver a sua comunicação, fala comigo, tá? No privado, fala comigo no chat, no direct, no Instagram, para que a gente possa explorar isso juntos. E, gente, vou falar uma coisa para você. É possível se posicionar em reuniões, é possível se posicionar nos seus relacionamentos, nas suas opiniões, no seu negócio, desde que você entenda qual é a mensagem que você deseja passar, como você deseja passar e o que você também quer que retorne para você como mensagem. Então, o emissor, ele tem a responsabilidade de preparar toda essa conversa e entender como ele quer ser compreendido. E aí, por que eu mencionei que não tem um jeito apenas de se comunicar, ou só um jeito correto de se comunicar? Porque às vezes a gente acha que quem se comunica muito bem é quem fala com todo mundo, que tem um tom de voz mais alto, que conversa com todos, com o recepcionista, com o ajudante, com as pessoas da rua. Gente, quem disse que esse é o jeito correto de se comunicar? Quem disse que existe só esse jeito de se comunicar? Às vezes não. O que você quer que o outro veja? Qual é o tipo de postura que você deseja entregar? E quem é o seu público-alvo? O que você deseja alcançar? E qual mensagem você deseja transmitir? Às vezes a mensagem que você quer transmitir, a forma como você deseja se posicionar, não é nada disso, de sair conversando com todo mundo, com tom de voz alto, mas sim um tom de voz mais calmo, que passa mais confiança, que passa mais proximidade, que gere mais conexão, ou você quer um tipo de tom de voz onde é mais alto, onde comunica, onde atrai, onde traz para perto. Isso é um momento para você refletir. Hoje no seu trabalho, você está trazendo esse olhar sobre a importância da comunicação, a forma como você se posiciona em reuniões, em treinamentos, em alinhamentos? Não deixe de prestar atenção ao qual tipo de comunicação você está levando para a sua vida. Vamos pensar, por exemplo, numa situação onde você quer se comunicar para passar então confiança e ao mesmo tempo você quer então que aquilo se transforme numa oportunidade de emprego. Então eu estou falando de qual momento? No momento de entrevista, né, para alguma oportunidade. E aí, nesse preparo de entrevista e tudo mais, você começa a perceber que você está muito nervoso antes de começar. E aí entra para a entrevista, está tremendo, está com medo de gaguejar, está com medo de não conseguir falar as palavras direito, de não lembrar as palavras, de não passar as informações corretas. E o que você passa a fazer? Tenta controlar ao máximo o que você está sentindo para que o outro não perceba isso em você. Pode ser em momento de entrevista, pode ser também em momento de negociação de algum contrato, negociação com algum cliente, e aí você está nervoso e não quer que o outro perceba. Mas falando de entrevista de emprego, vamos pensar no seguinte: o que o recrutador espera de você? Que você passe confiança e que você passe credibilidade. Se você está nervoso, vale muito mais a pena você informar que você está nervoso do que você lutar contra si mesmo, tentando se controlar, onde você vai gastar mais energia e pode se perder também numa entrevista. Então, imagine, se você está lá preparado para poder fazer uma entrevista de emprego e se encontra nervoso, não custa nada dizer isso ao recrutador. Olha, Fernanda, eu estou me sentindo nervosa, mas eu me preparei muito para essa entrevista e eu quero ir bem. Me desculpe se em algum momento eu disser alguma palavra errada, não é o meu desejo. O meu
desejo é ir bem nessa entrevista para que eu consiga me tranquilizar e te responder as perguntas corretamente. Tudo bem? Podemos começar? Gente, você conectou, você mostrou a sua humanidade, você mostrou o que você quer, você mostrou que você pode errar ou pode acertar, mas que você quer ir bem e que você também se conectou com o recrutador. O recrutador que está do outro lado vai te perceber como uma pessoa humana e uma pessoa verdadeira, que então passa confiança e credibilidade. E você, por outro lado, vai se sentir mais calmo, mais tranquilo e vai conseguir então se apresentar da melhor forma. Então, se você está aí nos próximos dias se preparando para uma entrevista de emprego, anota essa dica em relação à sua comunicação, que sem dúvidas vai ser um sucesso. E depois me conta lá no Instagram, tá certo? Agora, se você está se preparando para conversar com o cliente em uma negociação e tudo mais, esse é o momento onde você precisa passar muita confiança e muita credibilidade para que de fato você tenha uma comunicação muito assertiva e que transforme em resultado, como por exemplo uma venda e tudo mais, um fechamento, né? E é onde você deseja chegar. Se você está muito nervoso para conversar com esse cliente, você pode primeiro se preparar para essa conversa e treinar qual é o tipo de conversa que você vai ter com aquele cliente e quais são os cenários que podem aparecer. Se ele pedir para baixar o preço, se ele pedir para mudar a data, se ele pedir para mudar o produto, se ele pedir alguma alteração. Quais são os cenários que podem acontecer, que você pode prever antes de ir para essa conversa e que ao mesmo tempo que você pode prever, você pode criar como que você vai sair de cada um deles, como que você vai resolver cada um deles. Prever esses cenários antes de um momento de negociação pode te ajudar e facilitar muito numa reunião com o cliente ou numa negociação que seja importante. Então, preveja esses cenários, desenhe, escreva como que você vai resolver cada um desses cenários e eu tenho certeza que você vai se sentir mais confiante para essa conversa. E aí você pode marcar um momento para você conversar, ou então se preparar, ir para uma sala onde você tenha então espaço para conversar, espaço para ouvir e se preparar também para ouvir o cliente, não só você falar. Porque às vezes a gente está tão ansioso para então fechar um negócio que a gente fala mais do que ouve. E às vezes você pode entregar um desconto que o cliente nem pediu. E aí fazer uma negociação ainda positiva para ambos os lados, tá? Então pensa nisso, na importância de se preparar antes dessa conversa e preparar a sua comunicação, como você vai se portar e como você vai resolver cada uma das situações que podem aparecer. E aí, você já tinha pensado nisso? E é pensando nisso, né, em comunicação, em como a gente pode se portar, que eu quero trazer também uma dica para você. Quantas vezes você já olhou para sua carreira, para sua jornada profissional e identificou a necessidade de aperfeiçoar o seu posicionamento, a sua comunicação, para que seja uma comunicação assertiva, que você fale, o outro entenda, que gere resultados e não sabe como fazer isso? Pois então eu quero reforçar com vocês, né, que se você busca uma mentoria para sua carreira, uma mentoria voltada à sua comunicação, para o seu posicionamento profissional, eu estou aqui à disposição para te ouvir, para colaborar e conectar com você para que você possa ir além, porque aqui você já sabe no Pode Mais Carreira, né? É por isso que o Pode Mais Carreira tem esse nome, né? Porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. Então, pensa nisso, qual é o tipo de comunicação, como que você deseja ser visto, qual o resultado que você deseja alcançar e o que precisa começar por você para essa mudança acontecer. Se você acha também que a sua comunicação já é muito boa, para pensar que sempre dá para melhorar, tá? E além disso, que mais do que essa comunicação ser só para o mundo profissional, ela também vai refletir para suas relações pessoais, para suas relações diárias, para suas relações amorosas, familiares e todas as relações que te rodeiam. Sem dúvida, a comunicação ela é um caminho fundamental para a gente se conectar, para a verdade acontecer, para as pessoas nos entenderem, para a gente entender as pessoas e, de fato, para a gente chegar aonde a gente deseja chegar. Se prepare para a entrevista, se prepare para as negociações, se prepare para falar com seus clientes, se prepare para se posicionar profissionalmente no mercado e se prepare também para ir bem em toda e qualquer relação que estiver aí na sua vida, tá certo? Me chama lá no Instagram, @fernandasteven.rh, para a gente falar mais sobre essa pauta de comunicação. E para
a gente fechar o episódio de hoje, eu quero te trazer uma ideia. Pega papel e caneta e anota um livro que depois eu vou trazer mais informações sobre ele nos próximos episódios, mas que já é um bom caminho para a gente então ir conversando, que basicamente é O Corpo Fala. Sim, a gente falou de comunicação, mas o corpo também fala e muito. E a gente ainda vai explorar sobre esse assunto aí mais pra frente durante esse ano de 2026. Combinado? Bom, espero que você tenha gostado muito do episódio de hoje. Eu gostei demais de estar aqui compartilhando com você. Aproveita para me seguir no YouTube, também para me seguir no Spotify. Pode Mais Carreira, vai ser um prazer trocar e aprender junto com você. E por aqui você já sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo. Compartilhe esse episódio com quem você acha que também quer aperfeiçoar a sua comunicação, quer melhorar o posicionamento profissional e fazer a diferença no mundo do trabalho, tá certo? Foi um prazer te ter aqui, eu espero que você tenha uma ótima semana. Um abraço e até a próxima segunda-feira.